Olá, Shalom. Uma alegria estar com você nesse último dia da nossa jornada. Mais uma vez quero dar um abraço ao meu querido pastor Vicente, toda a igreja em Zurique, parabenizar a todos aqueles que chegaram ao último dia da nossa jornada, a jornada Um Mês para Vencer. 31 dias experimentando uma vida vitoriosa. Que bênção! Quantas oportunidades de crescer espiritualmente nós tivemos nesse mês, né? A dica do dia para hoje é que você reveja a lista que você escreveu ontem, não é? Com os obstáculos para a sua fidelidade a Deus, não é? Você fez ontem o compromisso de ser fiel ao Senhor, especialmente nos seus dízimos, nas ofertas. Isso mostra honra ao Senhor. Reveja aquela lista, né, e resolva de uma vez por todas essa questão do dízimo na sua vida. O último dia é, sem dúvida, um dia muito especial, porque é o dia da vitória através do reavivamento. Reavivamento é voltar ao propósito que Deus tem para a sua vida. O destaque, não é? É para Atos 2, versículo 1. Diz assim: quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. E a leitura para hoje é Atos capítulo 2, versículos de 1 a 4, e também Atos capítulo 4, versículos 31, 32 e 33. Esses versículos dão conta da vivência, né, dos primeiros discípulos de Jesus, dos apóstolos, né, quando eles estavam então participando daquele incrível movimento, o início desse incrível movimento, que hoje nós chamamos de igreja. Não é? O que é o reavivamento? Não é? Reavivamento é voltar, ou fazer voltar o propósito de Deus para as nossas vidas. É quebrar a rotina. Né? Isso é reavivamento. Quando nós participamos ou recebemos um reavivamento na nossa vida, nós estamos voltando ao propósito de Deus. E eu tenho certeza que nas várias experiências, né, desses 31 dias de jornada, que foram aqui muito bem trabalhadas pelo pastor Vicente, né, naquela palavra dele tão amorosa, você viu vários exemplos de homens e mulheres de Deus que marcaram a sua história pela vitória que alcançaram. Você lembra, por exemplo, de Isaías, como ele teve aquela visão do trono de Deus, e ele olhou, a nação estava toda sem liderança, mas ele viu o Senhor assentado, né? Assentado. Assim foi também o contexto desse evento bíblico do Novo Testamento, que nós chamamos de Pentecoste, né? O versículo que lemos, que é exatamente o versículo 1 do capítulo 2 de Atos, diz que os discípulos estavam reunidos no mesmo lugar. Que lugar era esse? Era o cenáculo, né? Aquele salão onde Jesus se reuniu para a última ceia com os seus discípulos, com os seus apóstolos, né? Foi ali também, nessa sala, não é, que Jesus apareceu depois de ressuscitado 2 vezes. Lembra disso? Aos seus discípulos. Uma vez Tomé estava, mas na anterior ele não estava. Por isso que ele diz: eu não creio em Jesus. A palavra Pentecoste, ela vem do grego, né? Pente, do grego, significa exatamente 5. Nesse caso aqui, então, o Pentecoste refere-se aos 50 dias após a Páscoa. E havia em Jerusalém essa grande reunião dos judeus para celebrar o Pentecostes. E foi exatamente essa oportunidade que o Senhor escolheu para se manifestar através do Espírito Santo aos seus discípulos. Eles estavam ali, sem a presença física de Jesus,
para ensiná-los. Vamos lembrar que eles não tinham sequer uma Bíblia para ler. Eles tinham o Antigo Testamento, mas que ficava somente na sinagoga. As pessoas não tinham Bíblia em casa para ler. O que eles faziam? Imaginam que eles contavam as histórias, né, de tudo o que já havia acontecido com eles. Um dizia, olha, você lembra aquela oportunidade em que nós vimos Jesus andar sobre o mar? O outro talvez dissesse, ai, na multiplicação dos pães, você lembra como foi maravilhoso? Enfim, e quando essas histórias acabassem? Como eles perpetuariam para nós, para chegar até nós esse evangelho? Eles precisavam, como Jesus disse, do poder do alto que desceria sobre eles. Essa foi uma promessa de Jesus. E a Bíblia diz, se o versículo 1 do capítulo 2 diz assim, eles estavam no mesmo lugar, dá uma ideia de rotina, não dá? Dá uma ideia de, assim, da pessoa que está fazendo a mesma coisa sempre, né? E para muitos de nós, às vezes é isso que acontece. A igreja, a escola bíblica, o batismo, as vigílias, os cultos, parece que vão caindo numa rotina e a gente fica assim no mesmo lugar. Ah, chegou a hora de ir para a igreja, vamos lá, como se fosse uma obrigação. Parece que os discípulos também tinham isso em mente. Mas o versículo 2 do capítulo 2 do livro de Atos, ele começa com essa palavra tão preciosa que eu gosto tanto. Começa assim, de repente. Que coisa linda. Essa palavra aparece várias vezes na Bíblia, não é? De repente. É o que eu chamo do de repente de Deus na minha vida e na sua vida. Ou seja, aquilo que ninguém esperava, de repente acontece. E o que aconteceu ali no Pentecostes? A Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre os discípulos que estavam no cenáculo e eles foram possuídos de grande poder. Foram possuídos pelo próprio Espírito Santo de Deus, cumprindo a promessa de Jesus nesse mesmo livro de Atos, no capítulo 1, versículo 8, quando Jesus prometeu que o Espírito Santo desceria sobre eles e eles seriam testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Que coisa linda! A partir daí, o Pentecoste ele ganha um novo significado. Porque não é mais simplesmente a festa dos judeus, mas agora é a capacitação dos cristãos por obra e graça do Espírito Santo de Deus, que traz um reavivamento para os seus discípulos, para que eles pudessem, com poder e grande glória, para que pudessem testemunhar desse poder maravilhoso de Jesus. Se nós olharmos, por exemplo, no capítulo 2 mesmo, no final do capítulo, vamos ver que o próprio apóstolo Pedro prega e num dia só quase 3.000 pessoas são agregadas à igreja. O reavivamento, ele traz algumas lições importantes para nós como igreja e para a nossa vida em particular. Por exemplo, ele traz para a igreja o fato de pagarmos o preço de sermos um. Interessante. Por que Jesus deixou os discípulos ficarem sozinhos por 50 dias antes da vinda do Espírito Santo que ele havia prometido? Porque eles precisavam aprender a lição da unidade. Eles precisavam, apesar das diferenças que eles tinham, serem um só corpo. Por quê? Porque eles precisavam aprender uns com os outros que, apesar de diferentes, eles tinham um só Senhor e tinham um só propósito. Assim é a igreja. Nós somos pessoas diferentes, temos profissões diferentes, temos gêneros sexuais diferentes, temos cor da pele diferente, temos estratos sociais diferentes, temos preferências políticas diferentes, mas em Cristo nós somos um. Que maravilha! Eles pagaram o preço da unidade, não é? E eles, depois no capítulo 4, versículo 32 de Atos, nós lemos, né, que a Bíblia diz assim, e era um só o coração e a alma da multidão dos que criam. Que lindo! Era uma multidão,
mas que tinha um só coração e uma só alma. O reavivamento nos traz uma expectativa do agir de Deus. Em Lucas 24, 49, Jesus tinha dito a seus discípulos: olha, esperem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus mandou: esperem, não vão no poder da carne, esperem ser revestidos. Eles não se arriscaram a sair na eloquência das suas palavras, na lógica do cristianismo. Não, eles esperaram porque precisavam, acima de tudo, serem revestidos do poder do Espírito Santo de Deus. Hoje em dia parece que nós temos dois extremos, e todos dois tão prejudiciais à igreja, não é? Aquelas pessoas que estão na igreja, que vão aos cultos, às reuniões, mas parece que não creem que o poder extraordinário de Deus, ele existe hoje. Elas buscam explicações humanas para tudo, não é? Elas parecem não crer que Deus interfere no mundo hoje. Parece que a ação de Deus ficou lá na página bíblica, lá no passado. Isso é ceticismo. Mas, por outro lado, tem aqueles que parecem que querem produzir um avivamento de imitação. Tentam alcançar, pela exploração da emoção, um poder que só pode vir de Deus. Às vezes, com emocionalismo, com choro, com palavras em tom alto de voz. Não, o poder de Deus não pode ser produzido. De um lado, tem aqueles que não creem no poder de Deus. Daqueles que querem controlar o Espírito Santo. De outro, parece que tem um grupo que quer realmente o emocionalismo simples e puro e a bagunça. Ambos lados estão errados. Nós somos chamados para um equilíbrio de dependência do Espírito Santo de Deus, de fazer aquilo que o Espírito Santo quer e de ter sempre em mente uma expectativa de que Deus vai agir. Quando você vai ao culto, quando você vai a uma reunião de pequeno grupo no lar, quando você está mesmo você na sua hora silenciosa, orando ao Senhor, buscando a Deus, tenha a expectativa de que o de repente dele pode acontecer na sua vida. Os discípulos se reuniam para a oração e a Bíblia diz que eles faziam isso todos os dias. Olha em Atos 4, versículo 31. Diz que quando eles oravam, o lugar onde eles estavam se moveu. Porque quando o povo de Deus, reavivado, ora, Deus move o céu e a terra para fazer a sua boa, agradável e perfeita vontade na nossa vida. O reavivamento verdadeiro, ele nos traz o enchimento do Espírito Santo. O enchimento do Espírito Santo. A Bíblia diz, eles foram cheios do Espírito Santo. Foram cheios do Espírito Santo. Portanto, querido, nesse último dia da sua jornada, de um mês para vencer, seja cheio do Espírito Santo, seja reavivado pela obra maravilhosa que Cristo fez na cruz por você. E no nome de Jesus, tome essa decisão. Tome essa decisão. Eu quero ser reavivado. Eu quero receber um avivamento da parte de Deus e deixar de lado todo hábito, como nesses 31 dias você viu, hábitos que impedem a obra transformadora do Espírito Santo de Deus acontecer na sua vida. Escreva talvez num papel, se você não tem um livro, alguns hábitos que você pode a partir de agora deixar de lado para ser reavivado, para ser aquela pessoa cheia do Espírito Santo, para voltar ao seu ministério com força, para ser um pai abençoado, um marido cheio do Espírito Santo, uma esposa que edifica a sua casa. É isso que Deus espera de você. E eu quero te parabenizar por ter chegado até aqui. Quem sabe você não pode rever todos os vídeos dessa jornada, não é? E refazer a partir de hoje, como o dia 1 da sua jornada, e você chegar até os 31 dias. Você também, se quiser adquirir esse livro, Um Mês para Vencer, você pode me pedir, que eu terei o maior prazer de enviar você por WhatsApp ou, aliás, você me manda o seu WhatsApp, eu enviarei para você pelo correio, é claro, né? Ou então, você me manda um e-mail com o seu endereço e eu te envio. O meu e-mail é Hélio, meu nome com H, Hélio IBI. Hélio, I de igreja, B de Batista,
I de Itatiaia, LUIBI, @hotmail.com. Você pode me mandar um e-mail e eu te encaminho o livro. Ou pelo WhatsApp, né? 55, que é o código do Brasil, 31, que é o código aqui de Belo Horizonte, e o meu WhatsApp, 991393457. Me manda o seu endereço, eu te mando o livro na sua casa, com maior alegria, com o preço apenas de custo do livro e de custo do correio. Quero agradecer ao pastor Vicente, dar realmente os parabéns a ele pela iniciativa. Muito obrigado, pastor, e que o irmão possa voltar aí de onde esteve nessa viagem à Ucrânia e também a Singapura, agora por último, que o irmão possa voltar com muita novidade para a sua igreja e compartilhar conosco. Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus.